A vida e o legado do apóstolo Paulo. Quem foi Paulo de Tarso? Olá pessoal! Hoje, exploraremos a vida de um dos pilares da igreja primitiva, Paulo de Tarso, conhecido como o apóstolo Paulo, e sua jornada de perseguidor a missionário. Com base em relatos bíblicos históricos, mergulharemos em sua trajetória, curiosidades e seu legado, que permanece até os dias de hoje. Vamos lá! Paulo nasceu em Tarso, na região da Cilícia, região da atual Turquia. Tarso era uma cidade estratégica do Império Romano. Filho de fariseus e cidadão romano por nascimento, ele foi educado em Jerusalém e teve como tutor Gamaliel, mestre renomado. Fluente em hebraico, grego e aramaico, combinava rigor religioso com cultura helenística. Uma curiosidade é que Paulo sustentava-se como fabricante de tendas, habilidade que usou para evitar ser pesado às igrejas. Em Filipenses 3, versos 5 e 6, ele faz uma autodescrição, que diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, de hebreus, e quanto à lei, fariseu. Antes de sua conversão, Saulo foi um perseguidor implacável. Ele aprovou a morte de Estevão, conforme descrito em Atos 8:1, e liderou uma campanha para prender cristãos em Damasco. Seu zelo pelo judaísmo cegou temporariamente a mensagem de Cristo, e ele acreditava que estava fazendo o que era certo. Em Atos 9, versos 1 e 2 ratifica esse pensamento de Saulo, onde diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, os cristãos, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas, uma intervenção divina mudou tudo. A caminho de Damasco, Saulo foi cegado por uma luz e ouviu a voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Após 3 dias de cegueira, o discípulo Ananias restaurou sua visão, e Saulo foi batizado, e passou a utilizar com mais frequência seu nome latino, Paulo. Uma curiosidade: o nome Paulo, do latim Paulus, significa pequeno, simbolizando sua nova humildade. Contudo, ele continuou usando Saulo em contextos judaicos, de forma sábia, para que fosse melhor recebido tanto por cidadãos judeus, quanto por cidadãos romanos. Após sua conversão, Paulo retirou-se para a Arábia, conforme descrito em Gálatas 1:17, possivelmente para reflexão teológica. Mais tarde, em Jerusalém, Barnabé o apresentou aos apóstolos, que inicialmente temiam sua reputação. Um fato curioso é que Paulo, após começar a pregar sobre Cristo em Damasco, sofreu ameaças de morte por parte dos judeus. Paulo escapou de Damasco sendo baixado em um cesto, pelo muro da cidade, um episódio que ele mesmo descreveu como humilhante. As viagens missionárias e a expansão do cristianismo. Na primeira viagem, Paulo foi enviado pela igreja de Antioquia. Paulo e Barnabé converteram o procônsul Sérgio Paulo, em Chipre, confrontando o feiticeiro Elimas. Em Listra, Paulo e Barnabé curaram um homem aleijado, o que levou a população a confundi-los com deuses, Júpiter e Mercúrio. Então os judeus de Antioquia e Icônio chegaram e incitaram a multidão contra eles, resultando em Paulo sendo apedrejado e deixado por morto. Esta viagem foi crucial para a expansão do cristianismo, enfrentando desafios e resistência, mas também resultando em muitas conversões e no estabelecimento de comunidades cristãs. Segunda viagem, Filipos, Atenas e Corinto. Em sua segunda viagem, Paulo teve como companheiro Silas, após uma divergência com Barnabé. Em Filipos, Paulo e Silas foram presos após expulsar um espírito de adivinhação de uma escrava, mas foram libertos por um terremoto. O carcereiro se converteu após esse evento. Em Atenas, pregou no Areópago, apresentando o Deus desconhecido, e falando sobre a ressurreição de Jesus. Embora alguns se interessassem, a maioria zombou, mas alguns creram, incluindo Dionísio, o Areopagita. Em Corinto, Paulo se estabeleceu, onde trabalhou como fabricante de tendas e pregou na sinagoga. Ele encontrou Áquila e Priscila, que se tornaram seus companheiros. Uma curiosidade: em Corinto,
Paulo escreveu 1ª e 2ª Tessalonicenses, os textos mais antigos do Novo Testamento. Terceira viagem. Em Éfeso, Paulo realizou milagres extraordinários e enfrentou a revolta dos ourives, cujo comércio de imagens de Ártemis foi ameaçado. Ali ele escreveu as cartas aos Coríntios e aos Gálatas. Ainda em Éfeso, alguns exorcistas judeus tentaram imitar Paulo, mas um espírito maligno os atacou, dizendo: "Conheço a Jesus, e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são?" Fato descrito em Atos 19:15. Prisão, julgamentos e viagem a Roma. Preso em Jerusalém por acusações falsas, Paulo usou sua cidadania romana para apelar a César. Durante a viagem a Roma, sobreviveu a um naufrágio. Em Malta, foi mordido por uma víbora, sem sofrer dano, o que fez com que pensassem que ele era um deus. Cativeiro em Roma e últimos dias. Preso em Roma, Paulo pregou a soldados, e escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Alguns historiadores sugerem que Paulo foi libertado, fez uma 4ª viagem e foi preso novamente por Nero, mas isso não tem embasamento bíblico. Seu último escrito, 2ª Carta a Timóteo, reflete sua certeza de salvação. Ele diz: "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé." 2 Timóteo 4, versículo 7. Morte de Paulo. A Bíblia não cita a morte de Paulo, mas segundo a tradição e historiadores, Paulo foi condenado à morte. Uma das tradições mais aceitas é que ele foi decapitado, o que era um meio de execução reservado para cidadãos romanos. Essa execução pode ter ocorrido em um local fora de Roma, tradicionalmente associado à área conhecida como Via Ostiense. A morte de Paulo é vista como um martírio pela fé cristã. Ele deixou um legado duradouro através de suas epístolas, que ainda são estudadas e seguidas por cristãos em todo o mundo, e a sua coragem em defender o Evangelho, mesmo diante da morte, o que é uma inspiração para muitos. Embora os detalhes exatos da morte de Paulo não sejam conhecidos, sua vida e seu testemunho continuam a impactar a Igreja e a história do cristianismo até hoje. Paulo transcendeu fronteiras culturais e religiosas. De perseguidor a mártir, sua vida prova que a graça divina redime até os mais improváveis. Que sua jornada inspire-nos a buscar propósito além das circunstâncias. Esta foi a vida e obra de Paulo, que possamos refletir: como aplicar o legado de Paulo hoje? Assim disse Paulo: "Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê." Romanos 1,16. Assim terminamos esse resumo da história de Paulo. Se gostou, deixe um like. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.